programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, com as suas infinitas misericórdias, estamos aqui novamente, dia 1º de agosto, iniciando o mês. Então vamos desfrutar de mais provérbios que diz assim: não ames o sono para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios 20:15. Temos como título hoje: farte-se do seu pão. Há um ditado popular que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. A experiência do rei Davi é se achegar à presença do Senhor logo cedo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos capítulo 5, versículo 3. Não era monólogo. Davi fazia as suas orações, mas esperava ouvir da parte do Senhor. Isso se chama comunhão, uma via de duas mãos. Assim que acordar, a primeira coisa que deve fazer é invocar o nome do Senhor. Assim como o seu celular precisa ter conexão, você também precisa estar conectado ao seu provedor. Há uma prática muito saudável em que você pode estabelecer a comunicação com Deus em via de mão dupla. Leia a palavra com oração. Você pode tomar a palavra de Deus com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Efésios capítulo 6, versículos 1 até o 18. Use alguns versículos da Bíblia, aliás, poucos, para você se deliciar lentamente, sem pressa. Leia uma palavra e transforme-a em oração. Ler a palavra é deixar o Senhor falar com você e orar é você reagir ao falar de Deus. Fazendo assim, você se fartará do seu próprio pão. Até amanhã, minhas queridas ouvintes, amadas irmãs, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Neste mesmo horário estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente o Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigada por mais este dia, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua vida em nós. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito a nós e falado conosco. Obrigada por nos escolher, nos incluir, Senhor, no teu plano eternal. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos usar para te trazer de volta. Senhor Jesus. Amém, amadas. Vamos ler o alimento diário. O livro 4, o caminho, a verdade e a vida. Oh, Senhor Jesus.
Vamos ler com oração João 8:24. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Senhor Jesus, Senhor, cremos que Tu és o eu sou. Não queremos morrer em nossos pecados, Senhor. O Senhor já fez isso por nós, já nos livrou e nos salvou, Senhor. Ó Senhor Jesus, crer pelo menos nos sinais. Percebemos que é difícil compreender totalmente a união orgânica entre o Pai e o Filho, porque nosso entendimento permanece dominantemente na esfera terrena. Em João 14, Filipe, um dos discípulos, pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Mas Jesus lhe disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia. O Pai executa suas obras por meio do Filho, que transmite as palavras do Pai. O enviado de Deus não transmite a própria palavra, mas a palavra daquele que o enviou. Jesus não transmitia a própria palavra, mas o Pai falava por meio dele, e essa palavra realizava as obras do Pai. Se era difícil crer em Jesus como o enviado de Deus, ou crer que as palavras que ele transmitia eram as palavras de Deus, ao menos era preciso crer nas obras e sinais que ele fazia. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, curou um cego de nascença e fez um paralítico que estava nessa condição havia 38 anos andar, algo impossível para a lógica humana, hoje o Senhor continua fazendo sua obra e dando-nos sinais. E ainda assim muitos não creem. Precisamos crer pelo menos por causa dos sinais que estão acontecendo. Sim, Senhor Jesus. Quantos sinais, quanta obra. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem avançado nessa terra. Milagres têm sido realizados entre nós. Fatos que transcendem a esfera natural. Todos os dias temos recebido testemunhos de coisas sobrenaturais que têm ocorrido. Suicídios evitados, casamentos reatados e pessoas espiritualmente mortas restauradas. Jesus advertiu os judeus que rejeitaram a palavra do Pai, especificando que suas palavras eram, na verdade, as do Pai. Jesus lhes advertiu que, se não crescem, morreriam em seus pecados, sem acesso à salvação. Se não cremos, já estamos julgados. Se cremos, somos salvos. Eles, entretanto, não creram no Eu Sou, que é aquele que traz à existência as coisas que não existem, sendo incriado e sendo Ele mesmo a própria existência. Deus deseja que, por crer em Cristo, sejamos salvos do pecado e da morte. Jesus veio do verdadeiro e transmitiu as palavras do verdadeiro. No capítulo 8 de João, ele declarou: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Eu Sou, a própria existência. Sua origem é o Pai, como afirmou: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Pai é quem ordena, quem fala e quem realiza suas obras. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem vê o Filho vê o Pai. Hoje podemos ver Cristo no Espírito, e assim também ver o Pai, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Na primeira carta de Pedro está registrado: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor! Hoje não o vemos fisicamente, e sim espiritualmente com os olhos da fé.
Ó Senhor Jesus, e por isso exultamos, amadas, com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase e ore por meio dela. Jesus é o Senhor. Bom dia, irmã Lene, amadas ouvintes, como é bom estar com vocês. Hoje nós vamos buscar as coisas lá do alto. E o versículo proposto para ler com oração é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, se você é uma pessoa bastante humilde, desprezada, que você acha que Deus jamais te escolheria, é engano seu, né? Deus escolheu essas pessoas aí. As humildes do mundo, as desprezadas, as que nada são, né? Aquela que passa despercebida, né? Pelas pessoas, mas esses humildes, desprezados e que nada são, vão reduzir a nada as que são, certo? Então, essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, certo? Deus te escolheu. Só isso é importante você saber. Quem sou eu? Não sou nada, não sou ninguém. Sou uma pessoa desprezada, criticada, humilde no mundo. Mas Deus me escolheu. Então, coloque todo o seu coração na escolha de Deus. Se Ele te escolheu, é porque você é útil para Ele, certo? Ninguém escolhe algo inútil. Você escolhe sempre aquilo que vai ser útil para você. Deus é como você e eu. Ele escolhe aquilo que lhe agrada. E você agradou o Senhor, amém? Só isso é importante. Senhor, nós te agradecemos porque cremos no que estamos pregando. E muitas pessoas estão sendo salvas e estão crescendo na vida do Senhor com essa palavra que vem de ti mesmo, né? E, Senhor Jesus, oramos pela nossa programação de hoje, que essa palavra possa alcançar pessoas e que o coração delas sejam regados com essa água viva e que elas possam ser animadas a prosseguir neste caminho. Obrigada, Senhor, pelas irmãs que cooperam conosco hoje e obrigada pelos nossos ouvintes que estão nos seguindo já há muito tempo e tendo experiências com o Senhor na sua casa, individualmente e também coletivamente. Sua palavra nunca volta vazia, essa é a nossa segurança. Vamos, irmãs, com esse mesmo sentimento, né, de servir o Senhor fora da caixa, né? Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós estamos já terminando 2 Crônicas, hein? E hoje vamos ler os capítulos 30 e 31. Bem, eu quero fazer um breve, mas breve resumo mesmo, tá? Nós estamos vendo sobre os reis e a gente viu o rei Josafá foi um bom rei, né? Mas depois seu filho Jeorão reinou no seu lugar e foi um péssimo rei, né? Fez algo abominável, matou seus próprios irmãos, né? Também chefes de Israel, para que todo aquele que pudesse atrapalhar o seu reinado foram mortos por Jeorão. Ele morre e reina no seu lugar Acasias, seu filho. Só que a mãe de Acasias era Atalia e ela era filha de Acabe, praticava idolatria. Então, o seu filho fez o que era mal diante do Senhor, debaixo da influência da sua mãe, porque ela o aconselhava. E ela mesma, quando Acasias morre, ela usurpa o trono de Judá. E o que ela faz? Ela mata todos os seus netos. Mas a filha dela, chamada Jeozabeate, é casada com Joiada, sumo sacerdote. Esses tios poupam Joás, que era uma criança na época, e protege assim um descendente de Davi, né? Para que Deus
pudesse continuar sendo fiel à aliança que ele havia feito com Davi, né? De sempre manter um descendente seu ali como rei em Judá. E Joás, ele começa muito bem, restaurando o templo, mas depois o coração dele muda, que Joiada, seu tio, né, morre. Ele mata até o filho de Joiada, que é seu primo. E esquece tudo que Joiada fez por ele, né? Poupando a sua vida, sendo seu tutor, ajudando ele a governar, a ajudar e tudo mais. Ele esquece tudo isso por causa do poder, né? E por tudo que ele fez de errado, o juízo de Deus veio sobre Joás e ele acaba sendo morto pelos seus servos. E Amazias, seu filho, reina em seu lugar. E Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração íntegro, né? Logo no comecinho, ele já vinga a morte do seu pai, matando aqueles que o assassinaram, congrega as famílias, né? E começa a cuidar do exército, começa a restaurar o seu exército. E ele é derrotado pelo rei de Israel, Joás, e ele acaba morrendo e o seu filho Uzias reina no seu lugar. Uzias foi um bom rei, mas também acabou se orgulhando, né? Ele acabou também caindo no mesmo erro de Saul, né? Quando Saul ofereceu sacrifícios e não esperou Samuel, o sacerdote, para fazer sacrifício, e ele mesmo quis fazer e não era da alçada dele fazer isso, né? Então, Uzias cai no mesmo erro. Ele entra no templo, né, para queimar incenso. Só que não competia a ele fazer isso, mas ao sumo sacerdote, né? O sacerdote Azarias, acompanhado de mais 80 sacerdotes do Senhor, tentam persuadi-lo, né? Convencê-lo a não fazer aquilo, porque isso vai causar uma ruína para ele, né? Porque está autorizado a fazer isso, mas sim os levitas. Ele não obedece e o Senhor o fere de lepra. Então, ele ficou conhecido como o rei leproso, né? E o filho dele, Jotão, reina em seu lugar. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi sepultado na cidade de Davi, reconhecido como um bom rei, né? E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Mas não fez o que era reto diante do Senhor. Então, irmãs, eu quero destacar aqui uma coisa que me chamou bastante atenção. Vocês percebem que sempre no final de cada capítulo fala do pai. Vou dar um exemplo aqui. Acás, quando ele morre, fala onde que ele foi sepultado, né? E fala que seu filho reinou em seu lugar. Então, seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Então, sempre que um rei morre, fala onde ele foi enterrado e quem reinou em seu lugar. Mas quando ele começa a reinar, fala da mãe dele. Então, isso me chamou bastante atenção, porque nós, mulheres, né, nós temos um papel muito importante no nosso lar. Hoje nós vivemos nos tempos modernos, a gente trabalha, nem todos os pais trabalham fora, mas naquela época as mulheres educavam os filhos. As mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam e educavam dos filhos, e os pais trabalhavam fora, né? Então, aqui não foge a regra. Sempre que começa a falar do rei, fala da mãe dele. Então, aqui nós vemos Ezequias, que vai reinar no lugar de Acás. Ezequias foi um bom rei. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu os portões da casa do Senhor e começou a reparar ali, já começou a consertar ali. Então, a gente vê, quando o rei é bom, ele se importa com as coisas de Deus. Então, ele vai restaurar o templo, né? Como o caso de Ezequias, né? Ele restaurou tudo de novo. Por que uma coisa precisa de restauração? Porque quebrou, né? Porque ninguém cuidou. Então, tudo que precisa ser restaurado é porque foi quebrado, porque não houve cuidado com aquilo. Então, um rei destrói tudo, né? Não se importa com o templo, né? Até arranca, até pega ouro do templo e dá para comprar exércitos, né? Como foi o caso de alguns reis. Mas, no caso de Ezequias, que nós lemos ontem, ele foi um bom rei,
começou a reparar os erros, né? E o que ele fez? Ele levou as pessoas a purificarem, a se purificarem a si própria, para depois começar a servir. Então, isso foi uma coisa muito boa que ele fez, serve de exemplo para nós mesmos, né? Nós que queremos servir o Senhor, temos que nos purificar primeiro, né? E ele trabalhou com aquilo que ele tinha em mãos. Nem todos os sacerdotes estavam purificados, mas ele viu a urgência de começar a restaurar os cultos, os sacrifícios e tudo mais. Então, ele trabalhou com o que ele tinha limpo nas mãos, né? Capítulo 29, versículo 34, diz que os sacerdotes eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Então, ele abriu uma exceção aqui, sabe? Ele permitiu que os levitas, que já estavam puros, ajudassem no serviço de tirar a pele de todos os holocaustos. Porque nem todos os sacerdotes tinham se santificado. Então, se os sacerdotes não estão puros para fazer esse serviço, mas os levitas estão puros, então vou quebrar a tradição aqui e vou colocar os levitas para auxiliarem os sacerdotes nessa tarefa. Foi isso que ele fez. Ele serviu aqui fora do convencional, certo? Tá? Ou seja, nos termos que a gente usa hoje, fora da caixa. Mas assim, ele restabeleceu o mistério da casa do Senhor e todo o povo se alegrou ali, porque o templo foi restaurado, os levitas serviam, os levitas cantavam, tocavam seus instrumentos, os sacerdotes faziam suas ofertas, que a obra de restauração foi feita em pouco tempo, né? E isso trouxe alegria para o povo. Bom, a gente tentou fazer uma breve revisão. Não conseguimos a breve, né? Mas vamos lá. Começando agora o capítulo 30. A celebração da Páscoa. Olha só, tá? Ele fez tudo isso e ainda celebrou a Páscoa, porque havia se perdido essa celebração com o tempo, né? Versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no segundo mês. Por quê? A Páscoa era celebrada no primeiro mês, mas não tinha como celebrar no primeiro, então ele celebrou no segundo, tá? Esse é um parênteses que eu fiz aqui. Versículo 3. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. E isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. E resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e como seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se afaste de vocês. Porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que o levaram cativos, e eles voltarão a esta terra. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus,
dando-lhes um só coração, para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento no segundo mês. Era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale do Cedron. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam, se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos da congregação que não se tinham santificado. E por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa, por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Olha só, que rei bom, né? Esse rei Ezequias aí, se preocupando com o povo. Versículo 21. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço ao Senhor. Durante 7 dias eles comeram as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias e de fato fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Olha que riqueza, irmãs. A reforma feita por Ezequias. Capítulo 31, versículo 1. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Será, derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos de manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a sua parte devido aos sacerdotes e aos levitas, para que esses pudessem dedicar-se à lei do Senhor.
Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram montões e montões, olha só, todos com o coração de ofertar para os levitas e sacerdotes. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo e esta grande quantidade é o que sobra, Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. Então o levita Coré, filho de Ímina e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Zecanias nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens de 3 anos para cima e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério, nos seus cargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos, nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra de Ezequias, realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Vimos aqui um bom rei. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica agora com a irmã Lene, que traz para a gente Salmos, Provérbios e Romanos, tá bem? Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, amadas. Bom dia, irmã. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 25, versículos 1 até o 10, Provérbios, capítulo 20, versículos 13, 14 e 15, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 1 até o 13, começando com Salmos. Oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos.
Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amanhã terminaremos esse capítulo 25 de Salmos. Agora vamos ler Provérbios capítulo 20, versículos 13, 14 e 15. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas nas palavras, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Amém. Versículo 15 diz assim: há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Agora vamos para Romanos, capítulo 15, versículos 1 até o 13. Agradar ao próximo e não a si mesmo. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virás a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de misericórdia no poder do Espírito Santo. Bem, amanhã terminamos o capítulo 15 de Romanos.
Se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: o perfil do nosso oponente e o perfil dos soldados. Recebam com carinho Taíca Saleb. É interessante notar que quando a Bíblia descreve as características do nosso oponente, ele o compara com uma serpente. Nosso inimigo é sinuoso, traiçoeiro, perspicaz, escorregadio, faz ataques inesperados e com muita eficácia. Não é de admirar que seja assemelhado ao mais sagaz, ao mais enganoso de todos os animais selváticos. Para lutar contra um inimigo desses, os soldados de Cristo precisam ser adequados. Não podem ser crianças, mas homens formados, pessoas de 20 anos para cima. Esses homens precisam ser capazes de manejar os instrumentos de guerra, arco e flecha, espada e escudo, saber trabalhar em tropa e obedecer a seu capitão. Moisés recebeu de Deus a missão de retirar seu povo de sob a escravidão de Faraó. Deus o usou de maneira fenomenal e operou vários sinais e milagres por meio dele. Josué, sucessor de Moisés, recebeu a incumbência de levar o povo até a terra de Canaã. A tarefa de ambos não era fácil, uma vez que Moisés precisaria enfrentar o homem mais poderoso da terra, Faraó, e Josué, para cumprir sua missão, deveria vencer todos os inimigos à sua frente. Senhor, que o Senhor nos faça tais pessoas, fortes em Ti. Leva-nos a crescer, Senhor, nos tornar filhos maduros, para que possamos lutar essa batalha contra o Teu inimigo, para que possamos manifestar o Senhor e exercer a Tua autoridade aqui, Senhor. Obrigada, porque o Senhor nos confiou uma missão tão importante e nós queremos, Senhor, ser fiéis a Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, minhas amadas e queridas ouvintes. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. Estamos aqui nesta manhã diante do Senhor para agradecer, para invocar o Teu nome, para clamar ao Senhor por misericórdia e agradecer pela nossa vida e pela nossa saúde. Precisamos estar na presença do Senhor a cada momento, entregar a nossa vida e a nossa família nas mãos do Senhor, porque Ele é que vai nos direcionar o caminho e o que vamos fazer. Oh, Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer, Senhor, pela nossa vida e pela nossa família. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos alimentado
com uma palavra que nos sustenta, que nos alimenta. Ó Senhor Jesus, renova, Senhor, a nossa mente, renova o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, nos dê desejo, Senhor, de estar na Tua presença. Aumenta a nossa fé a cada dia mais. Ó Senhor Jesus, seja, Senhor, com cada ouvinte. Vá de encontro a cada uma nesta manhã. Ó Senhor Jesus, elas estão, Senhor, na Tua presença. Ó Senhor Jesus, aquelas pessoas, meu Pai, que estão em um leito de um hospital. Vá de encontro, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre cada enfermidade. As pessoas que estão na sua casa, precisando, Senhor, de uma cura, de uma libertação. Ó Senhor Jesus, liberta, Senhor, Teu povo. Liberta os Teus filhos, Senhor, de todas as coisas negativas, aquelas coisas que não provêm de Ti. Ó Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada uma nesta manhã. Senhor Jesus, precisamos da Tua presença, precisamos de Ti, Senhor, porque o Senhor é tudo em todas, o Senhor é que conduz todas as coisas. Precisamos entregar nossa vida nas Tuas mãos, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Precisamos fazer a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, precisamos ir diante de Ti, em tudo que vamos fazer, colocar o Senhor na direção, porque o Senhor vai nos conduzir ao caminho melhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos cuidado. Ó Senhor Jesus, tem nos livrado de todas as coisas negativas que vêm à nossa direção. O Senhor sempre coloca as Tuas mãos e cuida da nossa pessoa. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, obrigada a cada uma de vocês. Que esta semana seja abençoada e que vocês desfrutem muito do Senhor. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todas um bom dia. Juntamente com Cristo.